De volta ao Redação Novo Tempo, estamos de volta aqui pelo rádio e pela televisão. Eu tô rindo, porque logo antes aqui da vinheta entrar no ar, o Leite perguntou assim: vocês entenderam a história da Suzane? Você entendeu, Hélio? Não. Não, o Hélio entendeu, ele só tá se fazendo. Não, fala sério. Não Você entendi. Eu ainda entendeu? não entendi, de verdade. É, Ela eu também tava à não entendi. deriva, mas sem barco. Não, a deriva foi só uma expressão pra E ela dizer que... tava escalando de tênis. Não, foi um rapel pelo cânion e daí pra chegar em terra firme a gente tinha que atravessar todo o cânion. Aí a gente tinha que ir nadando, eu tava sem bote, com cadeirinha e de tênis, porque não tinha bote pra todo mundo, colete salva-vidas, né? E aí, numa dessas, eu tava a uma certa distância, era significativa, não era tão perto assim. A cadeira era de madeira? Como é que era? Cadeirinha de rapel, não conhece? tá. Depois, A gente não é dos esportes radicais, não fica Era querendo de ser escola. superior a gente, não. depois eu mostro pra você, Só você, porque- Já fiz muito rapel. você vai entender. E aí, Fez, com aquele... Hélio? Poxa. Então ele sabe qual é a Eu cadeirinha. jamais morro de medo de altura. A cadeirinha tem os mosquetões de ferro, tudo isso pesa, né? E aí me deu desespero, porque eu não tinha mais fôlego pra nadar, Essa parte entendeu? do desespero a gente E aí eu entende. tava sozinha, porque tava todo Porque mundo ela à quis margem. deixar todo mundo pra trás. Essa parte eu entendi. Essa aí. Não é que eu Você quis. quis ir é na que Tadinha, ela frente. tava sem colete, ela deu o colete pros outros e ficou Foi. sem. Foi. eu dei pra minha amiga, porque, enfim. Ah, tá bom, vamos lá para o que interessa. Gente, ó, uma pesquisa mostrou que a evasão escolar é um dos grandes fatores da violência extrema no Brasil. Para chegar a essa conclusão, o sociólogo Marcos Rolim, autor do estudo, entrevistou jovens de 16 a 20 anos considerados violentos. E ele descobriu que quando o aluno deixa de frequentar a escola, ele acaba sendo recrutado para o tráfico e também recebendo treinamento para se tornar violento. Entre os entrevistados, todos, sem exceção, eles tinham deixado a escola alguns anos antes. Muito interessante essa pesquisa, né? Porque consegue mostrar, em termos práticos, com uma metodologia científica, quanto a educação influencia em diversas áreas da sociedade, como a gente sempre diz, mas aqui especificamente na violência extrema. Uhum. É interessante isso que você usou essa expressão, né? É uma constatação científica de algo que não é novidade pra gente, né? Aham. Tipo, a educação faz toda a diferença para alguém poder ter uma vida melhor, ter perspectivas melhores, enfim, mudar toda uma vida de alguém. E aí esse dado ele fala o seguinte, olha, não só a pessoa ela não tem a oportunidade de mudança de vida para melhor se ela não tem educação, como ela se afunda ainda mais, porque violência extrema significa, no final das contas, morte, né? E é legal você falar violência extrema, é bom a gente explicar esse termo, né? Quando ele usa a palavra violência extrema, não é que foi uma violência, olha, foi mais forte do que essa. Essa é uma violência, essa é uma violência extrema. Com relação ao objetivo em aquela pessoa ter praticado a violência. Não foi uma violência advinda de um roubo ou advinda de um estupro. Com reação da Foi vítima. com reação da vítima, foi quando não existiria uma necessidade, vamos colocar assim, entre aspas, para que a violência ocorresse e, de fato, ela ocorreu. Então, esse tipo de violência está fortemente atrelado a esse baixo índice né, que esse aluno está frequentando os bancos escolares. Costumeiramente, a gente acaba falando, assim, dos adolescentes e jovens terem uma ocupação para não dar a chance, a possibilidade de que se envolva com futilidades, com trivialidades, ou até mesmo com crime, né, para quem mora assim mais na periferia. E esse estudo faz muito sentido em relação a isso, porque se a criança, o adolescente, o jovem está na escola, ele está se ocupando de alguma coisa muito boa, porque é a educação, né, a formação dele ali, de conhecimento, de profissão que seja, e automaticamente ele não vai estar nas ruas, né? Não vai estar brincando na rua, não vai estar se envolvendo com o que não deve. A gente sempre costuma falar assim sobre esses assuntos, principalmente quando a gente senta com mães para poder falar sobre isso, né? De não deixar o filho brincando demais na rua, de não ficar se envolvendo, né, com coleguinhas assim e tal. Quando você fala de conversar com mães, é porque você também já tá mãe, Suzane? Não, é porque as minhas amigas já estão, né, grávidas ou então já ganharam neném, já são mães, e eu só fico absorvendo, né? Só a última da rodada, quem sabe, daqui uns dias. Eu sempre fico falando essas Daqui uns previsões. dias? É rápido. Coloca exclusivo aqui na tela. Não, daqui uns dias para dar notícia, mas calma, gente, não tem nenhuma notícia para dar ainda não.
Então faz muito sentido. Eu acho que jovem e adolescente eles têm que estar se ocupando mesmo, porque imagina, é uma fase muito vulnerável, de muita curiosidade, de muita perturbação mental, de muitas filosofias, ideologias que vêm assim no colo. E se o jovem, o adolescente, enfim, não tem um rumo, né? Fica difícil ele se segurar mesmo. Deixa eu colocar aqui algumas coisas sobre o estudo. Nesse experimento, o Marcos Rolim ele conversou com jovens que cumpriam pena na Fundação de Atendimento Socioeducativo no Rio Grande do Sul. E 2 grupos de presos jovens do Presídio Central de Porto Alegre e também alunos de uma escola da periferia sem um histórico criminal. Então ele tinha grupos com o histórico de crime e um grupo sem o histórico de crimes. Ele concluiu que o chamado treinamento violento respondeu por 54% da disposição para a violência extrema. O que seria esse treinamento violento? Então, não está especificando o que seria, né? Assim, quais são as técnicas e tudo. Mas que pode ser tanto esse treinamento que aconteceu dentro, o que eles chamam de treinamento, né? Esse contato com outras pessoas violentas, tanto às vezes nas ruas ou às vezes no próprio presídio? Não, é no próprio grupo, né, do tráfico. Vamos colocar que eles têm um protocolo, têm um tipo de agir, um tipo de abordagem dos crimes que eles cometem. E o que eu achei interessante é que o sociólogo ele coloca o seguinte, que eles são socializados de forma perversa. Porque imagina, uma criança de 12 anos, ela está se formando ali, né? Os valores, o caráter dela está sendo formado. E se nesse momento o chefe do tráfico, ou qualquer pessoa lá, forma ela de uma maneira perversa, como ele coloca, ensina outro tipo de valores, outra forma dela enxergar o mundo, é a referência que ela vai ter, entendeu? A gente não carrega a referência dos nossos pais, de onde a gente recebeu educação, de coisas que a gente aprendeu quando tinha 5 anos de idade, que a gente vai carregando esses valores, na mesma situação o contrário, né? E aí é interessante a gente colocar, né, que eles são socializados de forma perversa. A maneira deles enxergar o mundo é totalmente pervertida. Sobre esse tópico, o Marcos Rolim tem uma frase meio emblemática assim no livro, na pesquisa que se tornou livro, né? Que ele diz que onde a escola falhou, o crime foi bem sucedido. Então existe essa questão, né? Quanto menos escola, mais crime, quanto mais crime, menos escola. É ele que você entrevistou no Identidade Geral? Eu não fiz a propaganda. Tudo bem, mas agora faz, porque acho que é interessante. Inclusive, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, pode procurar. Faz a propaganda Pode, agora. gente. Olha, novotempo.com/jornalismo, você vai lá na aba do Identidade Geral, você procura Marcos Rolim. Para você que está assistindo no vídeo, está passando um GC com o nome dele aqui, ó, como escreve, Marcos Rolim, e aí você pode assistir a minha entrevista com ele no Identidade Geral. Não foi você que puxou a Eu fiquei propaganda na minha, dessa vez. Agora, Dessa vez, tudo bem. o que eu ia colocar é o seguinte, né? Você falou de perspectivas e de sociabilização e por que isso leva à questão do tráfico. Eu fico pensando o seguinte, por que é que a gente virou jornalista, por exemplo? Lógico, tem vários motivos, mas por que você virou jornalista, Suzane? Olha, Você pode assistir o Anjos em Ação 2017, tem um vídeo falando da Suzane. Vou facilitar aqui, porque você pode responder muitas coisas, mas porque eu sou curiosa, porque eu gosto de comunicação, eu tenho interesse em saber das coisas, os porquês. Sim. Mas acho que eu vou ser mais específico. Por que é que você financeiramente escolheu ser jornalista? Não pensou nisso, Se senão enganou, não teria achou que escolhido. dava dinheiro. Eu achei que dava dinheiro. Não dá. Eu falo isso para todo mundo que fala que quer fazer jornalismo. Não foi, eu acho que eu não pensei nessa parte. Não, mas dinheiro. É porque o que eu tô querendo colocar, assim, por mais que você tenha todos esses sonhos e tal, se ser jornalista desse para você R$100 por mês, você teria feito faculdade para se tornar jornalista? Não. Então você pensa assim, bom, tudo bem, eu não vou ficar rico, mas pelo menos eu vou ter um jeito de... Onde será que ele quer chegar? Eu não sei, ele fez 2 perguntas, você não conseguiu responder, ele tá tentando aí, vamos ver o que vai dar. Não, mas o que eu quero falar assim, tipo, aí você pensa assim, não, pelo menos eu vou conseguir pagar as contas de casa, ter comida em casa, pagar um aluguel, não sei o que lá e tal. Pro cara que ele tá ali no tráfico, né, ele tá antes do tráfico, ele tá numa região, uma situação de vulnerabilidade ali. E aí ele não sente um incentivo e não vê perspectivas próximas dele de gente que está O tráfico é a melhor saída. Se está conseguindo dar um bom dinheiro, o tráfico dá oportunidade para ele pagar as contas de casa,
comprar uma roupa da hora, comprar uma moto, comprar Leite, um carro, não sei o que lá. Então isso faz o cara pensar assim, cara, o que vale mais a pena? Eu gastar todo o meu tempo para eu conseguir um trabalho aqui que vai me dar um salário mínimo, ou eu investir aqui no tráfico que eu vou ganhar muito mais dinheiro? Exatamente. Foi bom você tocar nesse assunto, porque o pesquisador, ele mostrou o seguinte, das entrevistas que ele fez, perguntando por que essa galera saiu da escola, era o desinteresse, né? Tipo, estudar é chato, porque os alunos, os colegas faziam chacotas da roupa. Então, assim, foram por questões muito banais o que motivou eles a saírem da escola. Aí você vê, de um lado ele tem um estudo chato, uma escola chata, a galera zoando, para ele acha que não vai dar em nada, porque ele não vê ninguém no entorno dele que deu em alguma coisa por conta do estudo. Com coisa de estudar, com lance de estudar. Ele olha para o outro lado, vê essa galera descolada, bem-sucedida, é quem manda no pedaço, é quem tem autoridade, então ele vai ficar muito mais suscetível a escolher o quê? Né? Tá claro e evidente aqui. E o sociólogo, num outro estudo de um colega dele, porque essa não foi a pesquisa dele, diz o seguinte, que uma colega pesquisadora presenciou a seguinte cena. Um aluno que estava sendo indisciplinado de 10 anos em uma turma pequena, a professora conhecia todo mundo, ela virou simplesmente para o garoto e diz o seguinte, abre aspas, tu vai ser bandido como seu pai. Então, assim, esse tipo de situação, essa fala da professora é extremamente inaceitável. Como é que ela vai ficar reforçando numa criança de 10 anos que ela vai ser bandida como o pai, que todo mundo é bandido e tudo mais? Então, assim, tem um papel também do professor, né? O Hélio quer dizer uma coisa. Eu queria dizer o seguinte, a pesquisa do Marcos Rolim, ela foi feita com jovens violentos e descobriu que boa parte dos jovens violentos abandonaram a escola. Mas não dá para pegar isso como ponto de partida para dizer que abandonar a escola é caminho para a violência, ou é caminho para a criminalidade. E a nossa discussão aqui está dando a entender isso, assim, olha, o cara que largou a escola vai ser bandido, o cara que largou a escola é porque está indo para o tráfico, o cara que largou a escola é porque está indo fazer bandalheira. E não é isso, né? Isso é uma parcela da situação. A pesquisa dele foi assim, analisou os violentos e viu que dentro desse grupo, boa parte tinha saído da escola. Vocês entenderam, né, o que eu quero dizer? Entendi, eu digo isso porque eu conheço muita gente que abandonou a escola, ou que falou, isso não é para mim. E não é bandido, inclusive é bem sucedido, financeiramente, inclusive, muito mais do que nós quatro, inclusive alguns amigos que eu tenho, e que falaram, não, escola não é para mim, abandonar a escola mesmo, foi nem porque não fez faculdade, abandonou antes de chegar no ensino médio e falou, vou trabalhar, vou cuidar da minha vida, porque esse negócio de estudar não é para mim. O que eu estou querendo dizer é só isso, né, para fazer essa ressalva, para não ficar a impressão de que o cara que não quer estudar é porque é bandido, não é isso. Não, ele identificou que a evasão escolar é uma das grandes causas. Mas não tem como generalizar e nem sentenciar todo mundo a essa situação. Com certeza. Mas que é uma causa significativa, no caso da pesquisa, é um recorte da realidade, esse que a gente está falando. E talvez o dele foi feito na periferia e o maior índice ia dar realmente como Ele faz uma crítica escolar. também ao processo educacional, né? Como a escola funciona. Até essa frase que eu tinha dito que onde falha a escola, então o crime abraça. Porque muitas dessas pessoas, elas vivem uma situação realmente muito complicada social, mas também emocional, causada até pela questão social, pela questão econômica. Então, o crime abraça, e a escola não abraça do jeito que ela está fundada, do jeito que ela está fundamentada. Esse exemplo que a Suzane disse, da professora, inclusive é muito complicado, porque a gente não tem os professores tão bem preparados para atender alunos com esse tipo de necessidade, né? Com esse tipo de... Você usou esse termo, que é um termo bem técnico, bem conhecido, vulnerabilidade, que vivem nessa situação de vulnerabilidade. As exigências desse aluno para um professor, né, vão ser muito maiores. E nem sempre o professor vai conseguir responder essa demanda por uma questão, às vezes, de despreparo, mas por uma questão, às vezes, de impossibilidade, né? Naquela sala tem outros 40 alunos. Mas aí que entra um ponto, que a gente está colocando de professor, que eu acho que muitas vezes o professor, ele não é o responsável final pela coisa. Eu acho que a coisa estoura aí, né, nessa situação que a gente está colocando, na mão do professor, porque é ele que está lidando ali com o aluno. Mas eu acho que, diante dessa situação, desse recorte da realidade que o Marcos Rolim
propõe nesse estudo dele, eu olho para essas duas situações e me vêm duas respostas que para mim parecem bastante óbvias. A primeira, a importância de se combater o tráfico. Por quê? Porque o jovem que vê no tráfico uma possibilidade de crescer na vida, uma referência positiva, uma né? referência positiva, se você tem um combate cada vez maior ao tráfico, e um combate sério, né? E a gente sabe que em vários lugares não existe um combate sério, inclusive por questões financeiras, que os policiais se corrompem, enfim. Mas se você tem um combate sério, aí você tem uma perspectiva de vida muito curta e ruim para quem é traficante. O cara fala assim, pô, não compensa eu virar traficante, porque vão me matar daqui a pouco, não sei o que lá. Então você quebra essa perspectiva de que ser traficante é algo que é bom, no sentido financeiro da coisa e de perspectiva de vida. E o segundo ponto para mim é essa questão do professor e de como é importante que a gente tenha uma valorização, inclusive salarial, em relação aos professores. Porque hoje, qual é o único tipo de professor que as pessoas têm vontade de ser hoje em dia? Assim, financeiramente falando. Universitário. Por quê? Porque ganha bem, tem uma estabilidade e tal. Quem vira professor de ensino infantil, fundamental, ensino médio, assim, só porque quer, é porque o cara tem uma vontade mesmo, assim, é do coração, mas não por uma questão financeira. E aí você tem um monte de dificuldades, porque aí às vezes você tem gente que poderia estar querendo contribuir melhor para a sociedade como professor e não quer, porque, puxa, financeiramente não vai compensar. E isso também se reflete nos alunos. Poxa, por que eu vou querer investir aqui na minha educação em algum momento, sendo que eu não vejo muita perspectiva, sabe? Agora, um assunto interessante que ele também traz na pesquisa é que o ponto é a educação como um todo. E a gente sempre discute isso aqui no Redação. A gente até classifica, né, a educação formal da educação de dentro de casa, da família. Não existe uma relação direta com os jovens terem sido criados, esses que foram para a criminalidade foram ouvidos, terem sido criados longe fisicamente dos pais. São famílias constituídas, mas todos os envolvidos não têm uma menção carinhosa, não tem uma menção carinhosa e afetiva quando vai citar a família. De acordo com esse estudo do Rolim. De acordo com o estudo do Rolim, de acordo com os grupos que ele ouviu. Então, claro, existe uma convivência familiar física? Existe, mas existe uma situação, se não valeu ali a menção, pode ser conflituosa ou não, ou pode ser simplesmente uma coisa bastante incipiente. Mas, de fato, a pessoa não teve referências educacionais positivas, educação formal e mesmo dentro de casa também, né, uma situação complicada. Outra parte do estudo dele que me chamou a atenção também foi nesse pós-jovem preso, pós-jovem detento, né? O Leite falou sobre algumas medidas que poderia prevenir, né? Mas agora, como tratar da situação? Aí ele exemplifica, você pode até me ajudar a lembrar, tem um projeto, eu acho que é no Rio Grande do Sul, de ressocialização de algum órgão socioeducativo, que tem todo um esqueminha, né, um incentivo, inclusive com recursos financeiros para esse jovem se ressocializar. E tem um índice muito interessante aí, de que cada 10, apenas 3, eu acho só, que volta para o mundo do crime. É o Programa de Oportunidades e Direitos no Rio Grande do Sul. Então, são jovens de 12 a 21 anos que deixaram o sistema de internação. Cada jovem passa a receber R$ 468,50, uma bolsa de meio salário mínimo. E aí eles fazem cursos em diversas áreas. Informática, mecânica, manutenção predial. E os dados que o governo gaúcho levantou é que a cada 10 jovens que são atendidos pelo programa, apenas 3 voltam para uma vida de criminalidade. Então, a maioria é um projeto bem sucedido, só que agora você pega um projeto desse e começa a falar e a divulgar que está dando R$500 dos cofres públicos para esses meninos. A população automaticamente na cabeça tem assim, está dando dinheiro para bandido.
Então, o que os governantes fazem? Acaba não divulgando muito projeto, acaba não investindo mais em projetos assim, por conta dessa situação política, né? A mentalidade, talvez, que a gente ainda carrega, e aí acaba não evoluindo em projetos que, né, trazem bons resultados aí. Porque a gente sempre tem aquela coisa, né, que é dinheiro para bandido e tudo, só que a gente tem que entender que algum tratamento esse jovem tem que ter. Não é defendendo aqui, né, gente? Que fique claro, cada coisa no seu lugar. Mas que, de alguma maneira, a gente tem que tratar o problema, porque senão, daqui a pouco, quanto que vai ser a nossa população carcerária? Vamos para o intervalo? A seguir, o debate é sobre uma campanha publicitária que foi acusada de discriminação e preconceito. Não sai daí, a gente explica toda essa história para você na volta do intervalo. Voltamos já.